Casa de Célia, da nossa benfeitora espiritual e nossa também. Nós estamos na semana na qual a gente comemora a Semana de Célia.
Ontem, segunda-feira, amanhã e sexta e sábado. Nós vamos fazer a prece. Geralmente a gente faz uma leitura, faz a prece, mas hoje nós vamos fazer a prece, chamar a Jô, que vai apresentar a Bíblia que vai ser a palestrante da noite de hoje. Dando sequência ao curso. Ok? Dessa vez vocês vão ficar com os olhos no corpo. A gente já fez olhos na alma. No momento de fraternização espiritual, nossa encarnada, nossa prefeitura, todos os trabalhadores dessa casa que se congregam neste ambiente, trabalhando as energias também, do amor, da justiça, da fraternidade, nos trazendo uma sensação de paz, de alegria, de conforto, de esperança, dessa união divina entre os dois hemisférios da vida, que nos proporciona um grande banquete espiritual, que possamos, sentindo essas vibrações, alimentar o nosso ser, para agradecermos a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao nosso Benfeitor maior Jesus, pelas bênçãos que recebemos a cada semana, especialmente no dia de hoje, essa casa maravilhosa, um verdadeiro porto seguro de homens e de almas, e que sempre nos acolhe de braços de amor. Rogamos a Ti, Jesus, pela expositora da noite, que ela seja feliz nos estudos que preparou. Todos nós, ao regressarmos para os nossos lares, possamos estar com muita paz e alegria em nossos corações. Olá, boa noite. Aqui estamos então outra vez, dando sequência a essa nossa semana tão alegre, tão feliz, tão festiva no nosso coração, porque é a oportunidade que nós temos de estarmos prestando essa homenagem a esta que dá nome à nossa casa, a Célia Xavier. Como esteve na oração que o Aguinaldo nos fez, nessa casa que nos recebe sempre de uma maneira carinhosa, a casa que nos acolhe. Tem sempre alguém fazendo um estudo, tem sempre uma palestra sendo proferida e sempre falando ao coração. Então, nós somos muito gratos a essa casa e a Célia Xavier que nos acolhe. Essa semana, gente, antes de dizer, eu queria muito agradecer aos músicos que ali estão, o Conner e o Jader. Eles são irmãos, eles são 5 irmãos, sabia? São 5 irmãos, aqui estão 2, a mãezinha deles está ali, a Silvana, que ficou filmando, fotografando. Mas muito obrigada a vocês. Sabemos da dificuldade deles, de horários, de estudo, de trabalho e tudo mais, mas aqui estiveram com muito boa vontade, com muito carinho. Muito obrigada em nome da nossa casa, mais uma vez. Então, essa semana, ela já faz parte do calendário da nossa casa. Estamos fazendo a contagem para sabermos se já é a 20ª semana de Célia, 21ª. Daqui a tempo nós já teremos a informação precisa para passar para vocês, inclusive para que a gente possa estar colocando, né? Antes ali de semana de Célia, colocamos a numeração adequada. E então, como é uma semana festiva, todos acabam que se beneficiam. Nós temos livros que estão à venda na Feira do Livro, eles estão com 15% de desconto. Então aproveitem, eu digo para vocês que tem livro lá de R$10, de R$8, de R$7, e muitas vezes a gente fica em dificuldade para comprar presentes de Natal. Aproveitem essa oportunidade, eles já vão embalados, embrulhados para presente. Então não percam, vocês vão ver que está cheio de pezinhos ali. Sigam aqueles pés que eles vão dar num local muito bom e vocês vão gostar, tá bom? Gente, essa semana ela é feita pelo departamento da Casa que é o DEA, Departamento de Evangelização de Adultos. É o departamento responsável pelas palestras públicas e pelas semanas especiais de Kardec e Semana de Célia Xavier. Pois bem, está ali então
irmã, a Célia Xavier, né? Para quem não conhece, está ali. Célia Xavier, nascida no dia 19 de novembro de 1916, portanto, ontem, né, foi a data do seu nascimento, e é por isso que essa semana acontece, nessa semana em que se comemora o seu nascimento. E Célia desencarnou em 1943, com 26 anos, muito jovem. Ela era uma pessoa de uma saúde muito frágil, mas apesar disso, ela tinha um coração muito, muito intenso na caridade, na bondade, na doação, na paz. E é por isso que o tema dessa nossa semana foi voltado para a paz. Nós buscamos, né, essa frase atribuída a Francisco de Assis, para que ela pudesse compor de uma maneira magnífica o título dessa semana. E na noite de hoje, quem nós trouxemos, né, e somos muito gratos por haver aceitado o nosso convite, quem vai estar falando para a gente é a Vivian Santos, tão querida, tão do nosso coração, tão capacitada, e que sabemos preparou esse estudo com muito carinho, com muita ternura. Então, está aqui a Vivian, passamos a palavra para ela. Olá, todos me ouvem? Falando para mim? Oi, deixa eu ligar aqui. Oi, tá melhor? Só achar aqui onde é que né? Aí. Ai, gente, né? Vou aumentar mais um pouco. Acho que pra mim. Aí, bom, gente, então boa noite. Que Deus abençoe a todos nós, nossos mentores nos auxiliem nesse estudo, nessa reflexão dessa noite. Obrigada. Bom, esse é o nosso tema de hoje, luz onde houver trevas. Antes da gente começar, eu queria só ler rapidinho uma historinha que eu achei super bacana, que tem tudo a ver com o tema da nossa palestra, que é baseado, né, nessa frase da oração de São Francisco, onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí eu achei uma história muito bacana que ilustra bastante essa questão da luz e das sombras, que faz parte de todos nós. Nós somos luz e somos sombra. E às vezes é difícil para a gente assimilar isso e compreender a importância dessa nossa dualidade. Então a gente briga muito com a nossa dualidade, mas nós somos essas duas coisas, e integrá-las é o nosso grande objetivo. Então tem uma historinha aqui que eu achei nesse livro, achei muito bacana. Existe uma antiga história dos índios Cherokee sobre o cacique de uma grande aldeia. Um dia o cacique decidiu que era hora de orientar o seu neto favorito sobre a vida. Ele o levou para o meio da floresta, fez com que se sentasse sobre uma velha árvore e explicou: filho, existe uma batalha sendo travada dentro da mente e do coração de todo ser humano que vive hoje. É como se existissem dois grandes lobos vivendo dentro de mim. Um é branco, o outro é preto. O lobo branco é bom, gentil, não faz mal a ninguém. Ele vive em harmonia com tudo à sua volta. É sensato e certo de quem ele é e do que é capaz. Briga apenas quando essa é a coisa certa a fazer. Mas existe o lobo preto também, que vive dentro de mim. E esse lobo é bem diferente. Ele é ruidoso, zangado, descontente, ciumento e medroso. Basta uma coisinha para que ele se enche de fúria. Ele briga com todo mundo o tempo todo, sem nenhuma razão. Ele não consegue pensar com clareza, porque sua ganância para ter sempre mais e a sua raiva, a sua ira são grandes demais. Às vezes é difícil viver com esses lobos dentro de mim, pois eles brigam muito para dominar o meu espírito. Cativado pela história, o menino perguntou: qual dos dois lobos vence, vovô? Toda criança, né? Quer saber quem deve ser. E com um sorriso cheio de sabedoria, uma voz firme e forte, o cacique disse: os dois, filho. Veja, se eu escolho alimentar só o lobo branco, o preto ficará à espreita.
esperando o momento em que eu sair do equilíbrio ou ficar ocupado demais para prestar atenção às minhas responsabilidades, e então atacará o lobo branco, que causará muitos problemas para mim e nossa tribo. Ele viverá sempre com raiva e brigará para atrair a atenção pela qual tanto anseia. Mas se eu prestar um pouquinho de atenção no lobo preto, compreendendo a sua natureza, se reconhecê-lo como força poderosa que ele é e deixá-lo saber que eu o respeito pelo seu caráter e usarei para me ajudar se um dia eu ou a tribo estivermos em apuros, ele ficará feliz e o lobo branco ficará feliz também. E ambos vencerão, todos venceremos. Como que os dois lobos podem ganhar? Veja, filho, o lobo preto tem muitas qualidades importantes de que eu posso precisar, dependendo das circunstâncias. Ele é feroz, determinado e não se deixará subjugar nem por um segundo. Ele é inteligente, astuto e capaz dos pensamentos e estratégias mais tortuosos, o que é importante em várias situações. Se você compreender que existem duas grandes forças dentro de você e respeitar a ambas igualmente, as duas sairão ganhando e haverá paz. A paz, meu filho, é a missão dos Cherokees, o propósito supremo da vida. Um homem que tem paz dentro de si tem tudo. Um homem dividido pela guerra em seu íntimo não tem nada. Eu achei essa história bacana para ilustrar a importância de nós olharmos para a nossa sombra. E a gente tem muito medo de olhar para a nossa sombra. A gente acha que a sombra é algo que a gente não deve atingir, que a gente não deve tocar. E esse é um grande equívoco. O que isso tem a ver com o Espiritismo, com as nossas reflexões? E é isso que a gente vai ver agora. De que trevas será, afinal, que fala esse trecho da oração de São Francisco? Será que está conclamando a gente para uma batalha feroz contra o mal, né? Como se o bem já tivesse consolidado dentro da gente e o mal estivesse fora dos outros? Que bastaria apenas a gente aceitei Jesus, está tudo ótimo, agora eu vou combater o mal lá fora de mim, né? Essa simples decisão já nos tornaria pessoas melhores, já seria uma garantia de nos dar o poder para expulsarmos as trevas? Certamente não, né? A reflexão mais importante que a oração nos conclama é pela necessidade urgente da luta contra as trevas que existem em nós mesmos. É uma necessidade urgente da gente olhar para esse nosso lado e reconhecê-lo. E aí eu sinto muito que eu vou avisar para vocês que eu fiquei péssima quando eu comecei a estudar isso, porque eu saí toda revirada e foi uma coisa terrível, mas passa, porque a gente compreende e a verdade nos liberta. Então, num primeiro momento eu fiquei bem mal, mas depois eu compreendi e vi que tem uma beleza muito grande nisso tudo. Bom, o que traz mais serenidade para a gente, né? O que pode realmente nos abrandar e acalmar o nosso coração, inclusive em relação a gente e em relação ao outro. Porque a gente começa a perceber que o mal que existe em mim existe no outro. Então a gente para de julgar também, né? O nosso estudo de hoje eu baseei muito na série psicológica da Joana de Ângeles, porque Joana vem falar muito sobre a questão da sombra, ela foi muito estudada por Jung, então a gente tem a psicologia analítica de Jung, e a Joana de Ângeles, ela traz várias reflexões super importantes. E esses 3 livros são basicamente os livros que eu usei para a gente estar fazendo essa reflexão de hoje. Esse é um conceito que foi muito usado por Jung, né, como eu falei. E existem alguns conceitos que eu acho que seria importante a gente dar uma pensadinha rapidinho, só para a gente dar uma sequência no que é que essa sombra, essa treva, de que forma atua na nossa vida. Então a gente tem aí um conceito, parece um esquema meio maluco, mas dá para entender, que é a nossa divisão da psique, né? Então a nossa psique, ela, segundo Jung, ela abrange todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos, tanto da consciência, né? Então a gente tem que da consciência, e aí na consciência
são tudo que é produzido pelo ego e pela persona. Eu vou falar rapidinho o que é, só para a gente entender e seguir. Talvez sejam conceitos que muitos já conhecem. E também pelo nosso lado inconsciente, que é produzido lá pelo inconsciente pessoal e também por meio dos complexos, a sombra e o grupamento variado, que é ânima e ânimos, e também pelo inconsciente coletivo, onde existem os arquétipos, né? E o arquétipo central é o self ou si mesmo. Então a gente vai falar sobre alguns pontos desses conceitos de Jung para a gente fazer essa conexão com a gente. Bom, o ego. O ego, como a gente... é o que dá a nossa real consciência do nosso eu. Então eu, Vivian, filha da Zilda, do Márcio, casada com o Humberto, tem, né, 2 filhos. Essa minha identidade nessa encarnação faz parte do meu ego. E a cada encarnação nós assumimos egos diferentes. Né? Então, essa nossa identidade da encarnação está no ego. É o ego. Aí a gente tem, né, uma definiçãozinha básica ali, que ela começa com a mãe e filho, depois se estende para o grupo familiar, e ela vai se construindo ao longo da vida toda. Vou dar uma passada só mais para a gente ter uma noção. E aí a gente tem aquele trecho ali, olha, da Joana de Ângeles, no Em Busca da Verdade. O ego exige destaque, compensação, aplauso, originando-se nele um tipo de sede de água do mar, que não é saciada por motivos óbvios. O ego, ele é só uma parte da nossa psique, mas ele acha que ele é toda a psique. E isso aí que está o grande fundamento de vários sofrimentos pelos quais a gente passa. Vamos definir um pouquinho ali da sombra. Quando a gente forma o ego, a estrutura do ego, na relação da mãe com o filho, depois na família, vai se estendendo, como eu disse, alguns conceitos, algumas atitudes, alguns impulsos são aceitos e outros vão sendo rejeitados. Todo esse conteúdo que é rejeitado, ele vai para essa coisa aqui que um chamou de sombra. Mas a sombra, ela é o potencial do ego. Ela existia como potencial, mas ela foi excluída. Entre isso e isso, você vai ficar com isso. Então, não pode mentir não, que coisa feia ser mentiroso. Então, mentiroso vai para a sombra, falar tudo certinho vai para o ego. E assim, desta forma, são feitas todas as escolhas em relação à nossa criação, em relação à nossa vida. Agora, este conteúdo que é rejeitado, ele não desaparece. Ele existe na gente como esse potencial. E eles tendem a se aglomerar ali, ó, nessa região que o Jung chamou de sombra. Como eles eram potencialmente o ego, parte do ego, eles continuam tendo um sentido de identidade pessoal. Então, o que está na sombra também faz parte de mim. Ele não deixa de fazer parte de mim, ele só está abafado. Tá? Ela é feita de todos esses pensamentos, emoções, impulsos que jogamos excessivamente dolorosos, constrangedores ou desagradáveis de aceitar. E aí, é o que a gente sabe que tem e o que a gente não sabe que tem. Porque tem coisa que a gente fala, não, isso eu sei que ainda está pegando. Mas tem coisa que a gente fala, não, isso eu já resolvi. E é aí que está a sombra também. Não é só no que a gente sabe, mas no que a gente também não tem consciência. Persona. A persona, ela está ligada, é a parte da nossa psique que se relaciona. Então é aquela, para o nosso contato, nós temos vários personagens mesmo. Então persona vem dessa palavra grega, da palavra grega que se refere à máscara, essa roupagem social, é como eu me relaciono com os outros. Então são as nossas funções, mãe, pai, esposa, sacerdote, jornalista, terapeuta. E aí são esses vários papéis que a gente desempenha. Essas são as personas. Então é a forma como o ego, a minha identidade, se relaciona com o outro e com o mundo. E aí a gente tem o self ou si mesmo, que é o arquétipo central, né, o arquétipo da ordem. Ele representa realmente a nossa totalidade. O self é o que a gente é de verdade, ele é o todo. Né? Ele é a nossa real identidade.
Segundo Jung, ele é a totalidade do psiquismo, centro ordenador, que coordena todo o nosso campo psíquico. Então, ele é uma entidade mais abrangente que o ego. O ego é só uma parte do self. Tá dando para compreender, né, gente? Não é nada... e aí, de acordo com a Joana de Ângeles, é o divino em cada um de nós, o princípio inteligente, espírito imortal, com milhares de reencarnações. Aqui está a nossa verdadeira identidade. E olha que confusão que a gente faz. Uma coisa importante de falar da sombra é que na sombra estão também todas as questões das nossas vidas passadas, todas as questões que não foram, que precisam ainda ser trabalhadas, que foram pesadas, elas estão lá na sombra, elas vão ficar ali. E aqui a gente tem toda a nossa história, como se fosse nosso arquivo lá das nossas várias encarnações. Né? O self também é com essa figura de Deus, então é o Deus em nós, é a nossa centelha divina. Isso é o self. Deu uma espremida ali. Aí a gente tem... Nossa, espremeu tudo, agora que eu tô vendo. Desconfigurou aqui. Mas enfim, aí eu trouxe alguns trechinhos da obra Em Busca da Verdade, da Joana, que ela fala sobre o self, como sendo o arquétipo básico da vida consciente, o princípio inteligente, somatório de todas as experiências evolutivas, que se estrutura ao longo das sucessivas reencarnações. É a fonte, o self é que é realmente a fonte de todas as nossas expressões, de todo o nosso posicionar na vida, né? Psíquica, emocional, física. Então, sem o self, sem o nosso espírito, não existe. O corpo é uma massa ali, né? Então, é isso que dá, o self é que dá a vida para o nosso corpo. Gente, meu negócio desconfigurou aqui. Bom, e aí, o que a gente pode pensar sobre... Agora nós vamos começar a fazer a conexão entre essas ideias da psicologia e do espiritismo. Para que serve? Ali cortou, mas o objetivo, né? Qual seria o objetivo das várias encarnações? Por que a gente encarna de novo e reencarna e volta? A gente pode dizer, por exemplo, que uma coisa que a gente muitas vezes fala, que é para a nossa evolução. É uma resposta padrão, para a gente evoluir. Tá, mas o que seria essa evolução? Eu acho que uma boa explicação mais que seria essa evolução seria a nossa transformação moral. Tá? Então, o nosso objetivo, ao longo das várias encarnações, seria a nossa transformação moral. E aí é que começa a pegar. Até que ponto que a gente está realmente se transformando moralmente? Ou estamos criando personas e apenas coordenando, controlando os nossos comportamentos? E dessa forma, quando a gente cria uma persona de, por exemplo, humilde, eu crio uma persona, mas eu ainda não trabalhei a questão da vaidade verdadeiramente em mim. Isso só fortalece a minha sombra. O que está negado ganha mais força ainda. Então, por isso, quando a gente usa todas essas nossas máscaras sociais, na verdade, a gente está aumentando a nossa dificuldade. A gente não está resolvendo quando a gente tenta simplesmente mudar um comportamento e não se transformar verdadeiramente. E o nosso pensamento ainda tem muito do pecado. Aí mesmo no Espiritismo, a gente percebe que ainda existem muitas vezes esse resquício do pecado, do purgatório, umbral, inferno, existe ainda esse medo, né? E que ele não tem nada a ver, de uma certa forma, com a nossa questão de despertar, de evolução. Nesse sentido, Kardec fala da educação moral. Então, quando a gente tenta cercear um comportamento para ter uma atitude que aparenta bondade, isso é de fora para dentro, não é de dentro para fora. E Kardec fala de quê? Kardec fala da transformação moral, da educação moral.
E a educação moral, como essa arte de formar caracteres, ela possui uma aprendizagem que acontece de dentro para fora. Mas a nossa lógica ainda qual é? Eu não posso ser orgulhosa. Que coisa feia, não posso. Eu não posso ser vaidosa, isso não é nada egoísta. Nossa, isso não é nada cristão. Ser vaidoso é uma coisa horrorosa, vou com um grau desse jeito. E a gente vai criando a nossa forma de pensar baseado nisso, no que a gente não deve sentir, no que a gente não deve fazer. O Jung e a Joana, eles falam que todo movimento de fora para dentro, ele só serve para criar personas. Mas está escrito isso, tá? Movimento de fora para dentro serve apenas para gerar personas, para criar essas personas, e tudo vai, e as nossas dificuldades vão sendo empurradas para a sombra. Então, eu vou dar um exemplo para a gente deixar a coisa mais palpável. Então, eu começo a frequentar a casa de Célia, vou para outra casa, e aí eu preciso ser humilde, né? Tem que ser educada. Então, assim, aí você chega no sábado, fica aquela meninada ali, né? Aquela meninada, e mãe, pai subindo, aquela confusão. Dentro da casa de Célia, ou em qualquer outra casa, a gente tenta fazer o quê? Aí esbarrou, juntou 5 para subir na escada, pegar os meninos, que é a confusão. Aí deu aquela cotovelada, esbarrou. Querida, imagina, pode passar. Então, irmã, eu tô, claro, não preocupa não, foi sem querer. Agora vai isso acontecer na entrada do show. Você ficou o dia inteiro na porta para ver Sandy Júnior. E aí, a galera começa a chegar do ladinho assim, e querendo entrar na sua frente. Aí quero ver quem que vai falar: oi, irmã, pode passar. Vão passando, fica à vontade. É aí, nessas situações, é que a nossa sombra aparece. Por quê? No trânsito, outra situação no trânsito também, você está lá na fila, esperando lá para virar a esquerda. Aí vem o irmão abençoado e quer entrar na sua frente. E aí, o que acontece? Claro que a gente fala: vai com Deus. Vai com Deus. Em nome de Jesus. E aí, nesse momento, é que a gente sente. Porque a sombra, ela se manifesta em todos os momentos de estresse, de tensão. Aí a gente sabe quem a gente é. Porque falar bonito, a gente vira até a cabeça de lado. Né? Dentro da casa de Célia, na outra, ou numa igreja, ou onde for. A gente fala baixinho, a gente sorri, vira a cabeça de lado, até ficar bem assim. Só que é mais fácil, né? Nesses momentos de estresse e de tensão é que isso tudo vem à tona. E aí, cada um usa o seu repertório. Se alguém, eu tenho certeza, eu tenho fé em Jesus, que tem gente aqui que não acha assim. Que fica super controlado, eu sei. O Vanderlei, por exemplo, é um que é tranquilo no trânsito, não é? Eu já sei. Mas assim, não fala não, porque, né? Dá uma humilhada pra gente, que mais tem medo do umbral, mas não. Melhor a gente não comentar. Bom, nesses momentos, o que sai da gente é tudo isso mesmo. E sai, não pode não sair pela boca, porque também às vezes não sai pela boca. Porque eu já estou frequentando algum centro espírita, eu não posso sentir isso, então eu não falo. Isso não quer dizer nada. Não falar simplesmente não quer dizer nada. Se ele está ali dentro. Aí vem. Mas isso eu só falo que eu estudo, tá, gente? Deixando bem claro, eu sou um doce, sou super meiga no trânsito, no xinto. Sou super controlada sempre, é só porque eu estudo. Bom, o que acontece com a persona é que ela é super perigosa. Por quê? Porque não é que a gente está mentindo. Não é uma mentira. A gente está fazendo, eu vou fazer tipo de que agora eu sou humilde. De que eu acabei com a vaidade. Gente, acabei com a vaidade. Larguei emprego da televisão. Olha que coisa. Não vou aparecer, vai dar um microfone e bota um altinho que a pessoa quer dar palestra. Quer palestra, gente, quer falar, achando que, né? Então, né, será que é vaidade? Até que ponto todas as nossas sensações de que já melhoramos, elas são verdadeiras? Porque a gente acredita de verdade. Não é que a gente está mentindo.
A gente realmente acha que tem muitos vícios morais que a gente está conseguindo vencer. E aí está o grande perigo. Porque aí a gente para de ter atenção, de olhar, acha que já superou, que já resolveu, e as coisas estão todas escondidas lá embaixo. E a gente não está olhando para elas. Então a gente manda esse sujeito orgulhoso, egoísta, arrogante lá para a sombra e fica fazendo um papel bonito na frente de todo mundo, né? Só que essa sombra não se desfaz assim. Toda essa nossa potência, ela não se desfaz porque a gente quer. Porque a gente diz assim, a partir de hoje eu não sou mais vaidosa. Acabou. Tem mais isso de vaidade. A partir de hoje eu sou super humilde. Isso não existe. Não basta a gente querer. Controlar os nossos comportamentos é o primeiro passo, mas desde que a gente tenha consciência. Isso é diferente. Eu sei que eu sou orgulhosa, eu sei, mas eu vou ter uma atitude, eu não vou permitir que esse orgulho venha à tona. É diferente do que eu acho assim, não, já resolvi, porque isso se manifesta de outra forma. Como eu dei esse exemplo aqui de brincando que, nossa, larguei a televisão, mas aí dá um palquinho para a pessoa que a pessoa começa a palestra. Então vai por outro lado. Não tem jeito. Né? A gente acaba, isso acaba saindo de alguma forma. E aí são os casos que a gente está cansado de ver. Por exemplo, sei lá, um galã de cinema, até bonito, famoso, de uma namorada, mulher que é bonita, aí o cara é preso por atentado violento ao pudor com uma prostituta no meio de uma avenida, dentro de um carro. Você não sabe o que está acontecendo. Uma mãe de família super recatada, não sei o quê, bate o carro louca, alcoolizada, doida da vida. Porque ela foi tomar uma cervejinha só com os amigos. O que aconteceu? De onde que veio esse monstro? Aí o homem, não, super. Que isso, não aceito, meu filho é homossexual, não aceito de jeito nenhum. Só que aí, de vez em quando, ele sai com travesti. Mas ele é homem. Ele só. Essas coisas que a gente fica meio sem entender de onde que vem. Só que a sombra, ela não se revela só nessas situações extremas de sexo, sexo, drogas e rock and roll, mas coitado do rock and roll não tem nada a ver com isso. Mas não tem a ver só com essas coisas limite, não, de sexo, drogas e não sei o quê. Tem a ver com coisas simples na nossa vida. A nossa sombra, ela se manifesta em situações muito simples, que são as chamadas autossabotagens. Então, aquela festa, ou então aquela viagem romântica, aquele jantar romântico, tudo certinho, aí inventa de arrumar briga com o marido na hora de sair, ou então com a namorada, coloca tudo a perder. Aí coloca a filha para baixo diante dos amigos dela, depois de ficar assim, numa labuta para melhorar a autoestima do menino. Da onde que tirou isso? Ou, sei lá, uma ótima. Faz 5 meses de dieta bacana, equilibrada, saudável. Aí, de repente, a pessoa tem um surto que ela vai da despensa para a geladeira, do salgado para o doce, volta para o doce, vai para o salgado, é uma coisa louca. Se alguém vê, vai falar, tem um bicho aqui. Isso tudo é efeito da nossa sombra. Isso tudo é nosso que vai saindo dessa maneira desregrada. Quando a gente não olha para o que está de imperfeito, digamos assim, ainda, ou precisa ser lapidado, isso sai de outra maneira. Por isso que a gente tem que olhar para isso, para esse nosso lado. E a gente pode acabar, claro, prejudicando a gente e a todo mundo que está à nossa volta. Então é isso, né? Se a gente está apenas controlando a exteriorização da nossa sombra, ela acaba se manifestando das formas mais destrutivas possíveis. Olha lá, situações em que a sombra se expressa. Que a gente vê facinho onde é que está a sombra da gente. Nos momentos de crise, e aí tem a melhor. Nas relações difíceis e incômodas. Na maravilhosa projeção. Projeção é uma coisa maravilhosa. Eu adoro a projeção, porque ela pega a gente direitinho. E aí, depois que a gente aprende esse mecanismo de como que ela funciona, essa defesa do nosso ego, a gente nunca mais é o mesmo. Porque não dá mais para mentir para a gente mesmo. Até dá, tá? Tem um mecanismo, outro mecanismo, que tenta atuar em relação à projeção. Mas aí é uma coisa mais complexa e
Existe também, tá? Porque até quando a gente tem consciência de que está projetando, a gente consegue arrumar uma desculpa, o ego consegue arrumar uma desculpa para poder sair daquela situação. Mas vamos focar na projeção. A gente muitas vezes já ouviu falar sobre projeção. Mas quando a gente para refletir direitinho sobre ela, a gente vê o tanto que ela é impactante na nossa vida. Então vamos lá. O que acontece com a projeção? Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna-se negócio. Torna a sua vítima o espelho do qual se reflete inconscientemente. Está no livro Ser Consciente, da Joana de Anjos. O que está dizendo aí? Sabe aquela amiga super metida e arrogante? Aquela mega chata? Pois é, você é que é assim. Aquele colega de trabalho que você critica pra caramba porque ele é um falso. Ele não é nada daquilo que ele fica mostrando que é. Ele é super incompetente, mas ele fica se mostrando. Bem, é você que é assim. A projeção, ela faz justamente isso. Ou então aquela pessoa que você acha que é mega fútil. Nossa, essa pessoa é tão fútil. Fica preocupada com coisas exteriores, não sei o quê. Adivinha, quem que é vaidosa? Bem, você. Não é outra pessoa. Por quê? O que a sombra, o que a projeção fala pra gente? Ela fala que o que você vê no outro é o que você tem em você. A nossa relação com o mundo exterior, não existe realidade. Tudo é a partir da nossa interpretação, do que a nossa mente está lendo daquilo e daquela pessoa. Pode parar com si, mas tem que ser com sinceridade, não precisa contar para ninguém. Vai você no seu canto, lembra daquela pessoa que você tem uma antipatia profunda. Aí lembra dela. Lembra, começa a lembrar, não conta para ninguém não, fica tranquilo, não conta. Lembra. Sério, gente. É porque está na gente. A gente pode falar assim, nossa, eu não suporto aquilo que fulano faz. É porque aquilo existe na gente. Em alguma medida, em algum grau, dá ressonância. Se não desse ressonância, a gente nem via, a gente nem observava. Então, essa é uma grande forma. E tem uma coisa também assim, que eu acho um exercício super bacana, sobre essa questão de persona e tudo mais. Não tem a ver com a projeção, mas que eu também quase morri. Fui dessa para pior no momento que eu fiz isso. Assim, coloca numa listinha tudo que você acha que você já superou. Não, isso eu já superei, aquilo também já resolvi. Tudo persona. A maioria é persona. Não dá pra gente falar que é 100%, porque tem muito santo encarnado e tem muito encarnado que virou santo. Mas assim, muito não, é exceção. Na verdade não é muito, dá pra gente contar. Então nós todos aqui, geral, galera, estamos juntos no barco. É isso. Essa é a nossa condição ainda. E a gente tem que olhar pra ela. Porque senão a gente fica fazendo uma exigência que a gente não tem como cumprir. E isso nos causa muito sofrimento. Porque, na verdade, no nosso atual estágio evolutivo, ainda a gente não tem um momento de grandes transformações morais. Claro que isso é possível. Óbvio que a gente tem exemplos, né, de pessoas que viraram santos, senhor. Mas isso é uma exceção. No geral, nós estamos num momento de menos transformação moral e mais despertar. O nosso momento é de despertar. E aí vamos lembrar onde é que a gente está? Escala dos mundos. Então vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, estou tudo aí também. Capítulo 3, item 4. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Aí vem a gente, olha só, acabou de começar. Mundos de expiações e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm que expiar, mas elas aulam novas forças, repousando das fadigas da luta. O espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Isso na regeneração. Que a gente acha que é top, né? A gente tá tipo, nossa, vai chegar a regeneração, vai ser bom demais, é mó Cancún, achando que o negócio vai ser bom. E aí, não é tudo isso, gente. Né? Na verdade, não é tudo isso, não. Isso
ali, o mal ainda, em alguns momentos, o mal ainda predomina. Em alguns momentos. A gente começa a ter, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mundos ditosos. Aí o bem sobrepuja o mal. Só lá nos ditosos que o bem sobrepuja o mal. E depois a gente tem lá, né, os mundos celestes, nesse sim, aí é top demais. Assim, alto padrão, luxo mesmo. A Terra, ela está onde? Deixa eu ver se eu vou. A Terra, então vamos voltar aqui, ela está para cá, né? Então, a Terra, ela pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, por isso que a gente vive ali de braço dado com a miséria, com a dor, com a dificuldade. Nos mundos primitivos, então, não há consciência alguma, a gente não tem consciência, não existe consciência do mal. E nos mundos celestes, a consciência é completa, existe uma total conexão entre o serzinho e Deus. É todo mundo junto. É a consciência plena. O que a gente deduz disso? Que caminho que é esse que a gente está fazendo? Esse caminho é o caminho do despertar da nossa consciência. A evolução, ela é a nossa consciência. É quando a gente começa a tomar consciência. No nosso nível evolutivo, o mal domina, a gente não tem consciência efetiva do mal. Esse é o nosso momento. Aí tá, não, tudo bem, tem amor de mãe é mais próximo do amor de Deus, mas na Terra, né? Porque amor de mãe também é egoísta pra caramba, gente, não adianta falar que não é. A gente quer, assim, pelo menos um reconhecimento, a gente faz tudo para aqueles meninos. Aí eles vão nem reconhecer o esforço que a gente faz. Poxa, sacanagem. Então, assim, existe ainda um quesinho, né? Não é o amor, né? Ele é permeado de egoísmo. Qual é a nossa regra, então? O que a gente precisa fazer nesse nosso momento? Cuidar para que a gente não machuque ninguém. A gente não pode machucar. É isso, não vamos fazer para o outro que a gente não quer que faça para a gente. Mas nós vamos ser invejosos, vaidosos, egoístas, orgulhosos, mas tentando forte, tentando firme e segurar, para não deixar machucar ninguém. Isso é top fazer isso. Né? Não fazer para o próximo que a gente não quer que faça com a gente. Aí nos mundos de regeneração, o mal ainda existe, há momentos que ele impera, então a gente vai continuar invejoso. Lá na regeneração, a galera vai estar invejosa ainda. A gente vai estar invejoso, egoísta, orgulhoso, mas sabendo disso, com consciência. Nos mundos de regeneração, a gente tem consciência do mal que há em nós, da nossa parcela, dessa condição. Nos mundos ditosos, felizes, o mal ainda não foi totalmente extinto, mas os seres já são capazes de suportar a sua condição sem atuação egóica. E aí já não há mais vício, o bem predomina. Mas tá vendo? O bem sobrepuja o mal ainda existe. Só que a pessoa realmente consegue, o indivíduo, ele não tem atuação egóica mais. Então o bem sobrepuja. Só lá nos mundos celestes é que acabou o mal para sempre e aí o bem reina total. Só lá na frente. Então a gente precisa entender a nossa escala, onde é que a gente está nesse processo. A gente está começando. E aí a gente quer ser santo do dia para a noite. E aí a gente quer fazer, não, acabei com isso, se eu não acabei, eu vou me matar. Meu Deus, porque eu não posso ter isso ainda. Faz parte da nossa condição. A gente se cobra de uma forma doentia muitas vezes. E aí a gente pensa assim, tá, mas o que é que faz esse órbito ser assim, tão avacalhado? É aquela minha vizinha chata, só pode ser. É ela que faz isso. Eu nem tenho vizinha chata. Mas assim, né, quando perder a piada. Mas é a minha vizinha chata. Ou é aquele político, ladrão, safado, filho do capeta. É esse povo que está acabando com a terra. É esse povo. É esse povo lá fora. Né? Aquele espertinho que tentou furar a fila. Tanto no trânsito quanto no show da Sandy Júnior. Então é algum outro por aí. Não sou eu. Né? Não sou. Gente, Deus não erra, né?
Primeiro que é o seguinte, ele não vai ver, vem cá fulaninho, você vem pra cá, fulaninho, você vai pra lá, né? Não precisa disso. Isso é uma questão, nós somos atraídos pela nossa própria vibração e sintonia. Então, se a gente está aqui nesse planeta Terra, essa é a nossa condição. De todos nós. Todos estão juntos, hashtag estamos juntos. Essa é a nossa condição, porque a gente vem por atração. Então, a gente está sendo atraído para cá. O mal está onde? Está na pedra? Está na planta? Não, está em mim. Está em vocês. Está em todo mundo. Vai estar em mim também. Né? E é assim que a gente vai olhando para essa nossa condição. Então, a sombra é tudo aquilo que eu faço, que eu fiz, que eu farei, ou terei a tendência, ou a tendência que existe em mim de fazer. Não tem jeito. Tipo previsão do tempo, adoro. Céu claro, parcialmente nublado, passando nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. É tudo, né? Não tem jeito de não ser. Uma das coisas tem que ser, não tem jeito. Então, a sombra é isso. A sombra é tudo aquilo que eu faço, que eu fiz, que eu farei, ou que eu tenho a tendência de fazer. Porque pode estar em potência em mim. Porque eu posso ter feito numa outra vida, eu posso ainda fazer nessa, ou eu posso fazer numa outra. Isso é de desesperar, né? Mas é bom, é bom. O que acontece é que a gente sabe que a gente está intimamente ligado ao nosso passado, né? Nessa nossa condição, a gente está intimamente ligado ao nosso passado. Um dos objetivos da reencarnação é inclusive esse. A gente dá uma acertadinha ali, tentar dar uma melhorada, né? Arrumar o que estava desarrumado, amar o que estava odiado. Então, enfim, essa nossa sombra são as nossas tendências. Na nossa sombra estão as nossas tendências mais secretas e negadas. E essa é a outra grande maravilha da reencarnação. Porque se a gente lembrasse de tudo, de todos os nossos vícios morais de outras vidas, mesmo que a gente tenha passado pelas dificuldades maiores provocadas pelas nossas ações, mesmo assim a gente tenderia a repetir padrões de comportamento. Então, se eu tenho uma assassina dentro de mim, vai acabar só porque, não, agora já vai, tá. Não, a assassina vai estar ali. E se eu tenho lembrança disso, a chance dela vir à tona é muito maior. Então, olha que maravilha que é o esquecimento da reencarnação. Porque nos dá a possibilidade de, vamos lá, comecei, zerinho, tudo de novo. Né? Essas tendências, elas ficam abafadas, né? Mas, para que a gente realmente possa tenha condição de fazer outras escolhas, mas elas ficam abafadas, elas não são apagadas. Né? Como a gente foi, o que a gente fez, as nossas atitudes no passado, elas não são apagadas, começa de novo, dá um reset aí, vai fazer. Não, elas são registradas. Então, o planejamento reencarnatório, o que ele faz? A bondade divina é tão grande, que permite que a gente refaça aos poucos o que a gente destruiu de uma vez. Então a gente quebrou a casa inteira. Então você vai começar pelo muro, tá bom? Não, mas eu quero construir tudo de uma vez. Não, vamos começar pelo muro, porque senão, né? E é assim. E aí o que acontece? Se, por exemplo, na encarnação passada eu caí na luxúria, sexo desregrado, uma confusão louca, tá. No meu próximo planejamento reencarnatório, se eu vier numa situação que me permita dar vazão a isso, eu posso cair nos mesmos erros. Então, por exemplo, no nosso planejamento reencarnatório, vai lá, olha, nós vamos encaminhar essa alma aqui um convento. Ou então, nós vamos encaminhar essa alma uma família rígida, porque ela tem outros débitos mais necessários de serem resolvidos. Por exemplo, abortou um tanto de criança, então ela vai precisar receber esses meninos aí de algum jeito. E aí, vamos supor que encaminha mesmo para o convento, gente, pelo amor de Deus, né? Freira não foi prostituta na encarnação passada, não. É só uma historinha, uma metáfora, tá? Só pra gente. Não tem isso, não. Aí o que acontece? Aí ela saiu da Guaicurus e foi para o convento. E o que acontece? Aí, olha que coisa boa. Por quê? Ela não teve mais a oportunidade daquele ambiente, então ela pode cumprir uma parte da sua dívida, seu compromisso. E aí ela, por exemplo, recebe crianças no orfanato. Olha que lindo. Mas a luxúria deixou de existir.
ela acabou, ela foi esquecida. Ela não foi esquecida. Ela continua ali. Tanto que muitas vezes, mesmo a pessoa tendo tudo planejado direitinho, isso acontece muito, tudo para que ela fique ali, ó, certinho, vai daqui, ela não vai ter como sair. Arruma um jeito de sair. Arruma. Então, porque aí tem o livre-arbítrio. Então, mesmo com tudo, né, tentando controlar ali para que não venha à tona, mas aí sai para um outro lugar. Então, isso não foi resolvido. Aí, numa próxima, aí a gente é exposto para aquilo. Porque eu já resolvi aqui, então na outra eu vou... Por quê? Quem vai dizer que se eu não tivesse tido, ou qualquer pessoa aqui, a mesma história, a mesma infância, a mesma vivência da minha irmãzinha que está lá na Guarulhos, eu não ia também na Guarulhos? A gente não pode dizer. Não tem como a gente ter certeza. A gente não sabe do que a gente foi poupado. Então, se eu tenho um ambiente que não me proporciona determinadas coisas, valeu misericórdia divina. Que bom. Mas e se eu estiver exposta? Então, se eu tiver no poder, com acesso, o que eu vou fazer? Não sei. Ninguém sabe. Por isso que não dá pra gente julgar ninguém. Porque a gente não sabe o que faria se estivesse exposto às mesmas condições. Essa, eu acho que é a grande sacada disso. E aí a gente pode começar realmente a ter uma transformação. Então, se eu não fui exposta, então aí, essa é uma outra coisa que eu acho assim, porque a sombra, como eu falei, ela vai se manifestando. Então tem um vulcão lá escondido no convento. Tá lá aquele vulcão escondido. Mas umas fumacinhas sempre saem. O que é isso que a gente faz? A gente olha para a fumacinha. Então, é esse nosso processo de autoconhecimento, da gente olhar para as fumacinhas e não deixar que vire uma Pompeia destruída pelo Vesúvio. Porque quando a sombra atua, ela atua como o Vesúvio explodindo e arrasando a Pompeia. Mas se eu olho para aquela, ó, tem uma fumacinha aqui tem alguma coisa. Deixa eu pensar nisso, deixa eu olhar para isso. Não é dar vazão, mas é olhar. E por isso que criar essas pessoas é tão perigoso. E tem essa questão também, né, de como a gente pode estar iludido quando a gente vai, gente, minha vida é tão boa, eu ter sido tão boa na encarnação passada. Pra mim é tão tranquilo. Tem um marido excelente, né, amor? Eu tenho uma vida, eu fui boa demais na encarnação passada. Doce ilusão. Provavelmente não é merecimento, não. É porque não dá conta. Então, a gente tem uma outra forma de olhar, porque a gente acha, não, tô brilhando nessa vida, eu fui boa demais, agora daqui é só pra frente. Aqui, a próxima eu vou, sei lá, nem sei o que eu vou ser na próxima. Não é isso não, né? É que você é tão fraquinha, que se te botar um perrengue, você cai. Então, o que faz? Dá uma limitada. Vamos deixar essa moça aí bem. Não vou expor ela muito, não, porque ela não tem caço. Ela não vai dar conta. Então, olha, como é ilusório a gente achar que é melhor do que alguém. Porque muitas vezes, aquele nosso irmão que está ali, ralando num trabalho pesado, sem condição de vida decente, tem um espírito muito mais evoluído que a gente. Porque ele dá conta daquilo. E a gente não dá. Então, o nosso olhar tem que ser outro. Porque nós temos esse histórico todo que a gente não sabe qual é. Não adianta a gente achar que é muito. Não adianta. Facilidade não quer dizer que foi santa na vida passada, não. Pode ficar bem preocupado. Mas não dá pra vir um perrenguezinho aí só pra falar, não, eu tô dando conta. E aí eu lembro, aí a gente pode lembrar, por exemplo, de São Francisco. Como é que pode? Aí ele escreve assim, ele se descreve numa carta como pequenino, pútrido e fétido, mesquinho, miserável e vil. São Francisco podia dizer isso, porque ele não negou a condição humana dele, ele integrou as suas realidades sombrias, próprias da condição humana, numa síntese superior, repleta de luz, de entendecimento e de amortização. Então, eu achei um estudo, só que é isso, ainda está escutando muito, agora que eu vou ler tudo não, tá? Fiquem tranquilos. O que acontece?
é uma coisa tão maravilhosa. Quer dizer, são coisas que eu já sabia. Olha, eu sentia Jesus mesmo, que é o meu caminho, verdade e vida. Esse é o cara. Então, eu vou casar com a pobreza, vou servir a Cristo, tá. Aí, ele mesmo relata o seu sofrimento. Como estivesse ainda em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para leprosos. Mas o Senhor me conduziu para o meio deles e eu tive misericórdia com eles. Ele percebe, São Francisco, ele percebe a sua condição humana, de pequeno, de vil, não está de esconder, né? Mas aí, ele olhou para isso, nessa sua condição de pequeno. E quando ele é pequeno, ele é grande. Porque na pequenez, Deus se faz presente. É aí que Deus se faz presente. Então, dia a dia, ele tinha que vencer a si mesmo, procurando dedicar-se à obra divina, mas constantemente tentado pelas imperfeições humanas. Isso faz parte da nossa existência. Ninguém aqui, São Francisco. Outro exemplo. Ai, danou tudo isso. Outro exemplo, né? Pensa bem, né? Pensa bem. A gente não, e a gente acha que a gente tá super top, né? Tá superando tudo, tá assim, perfeito. Então tem lá, Paulo, Romanos 7, capítulo 5, versículo 18 a 21. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Gente, isso é de uma beleza. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo olhou para a sua condição humana. Ele não negou o mal que existia nele. Ele aceita e integra. É importante a gente compreender que essa intenção de arrancar o mal a forceps, a qualquer custo, isso é uma intenção totalmente egóica. Isso é só do ego. Querer isso é só do ego. É fazer de fora para dentro. Achar que a gente pode realmente, de uma hora para outra, fazer essa transformação. E a proposta do Espiritismo, ela é totalmente outra. E a chave já foi dada para a gente. Só que será que a gente lê mesmo, estuda verdadeiramente, compreende o que está querendo, né? O que o Espírito já traz para a gente? A chave da nossa verdadeira transformação, ela está aí, ó. Resposta da questão 919. Qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos às solicitações do mal? O sábio da antiguidade nos diz: conhece-te a ti mesmo. E para não ter dúvida, conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Foi a resposta de Santo Agostinho. A gente precisa ter coragem para fazer essa viagem interna, né? Para olhar para dentro da gente, porque a gente também tem uma tendência de ser um juiz assim bem bacana com a gente. Então a gente olha porque a gente acha que tem virtude e dá uma esquecidinha no que a gente acha que está fazendo de errado. Então, desculpa, aí a gente tem, né, a questão da humildade. Sem humildade, construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder deformidades de nosso corpo. Olha como isso é profundo. E como muitas vezes a gente é apegado a essa ideia de que dá conta, né? De que basta falar assim, não, olha, isso daí já acabou em mim. Eu vou dar uma... São 9 já? Vou dar uma adiantada aqui. A questão é que quando a gente tem consciência do que existe em nós, a gente pelo menos pode lidar com ela. Quando a gente nega e não tem consciência, isso se torna muito pior. Isso toma a gente. Por que a importância, então,
nosso autoconhecimento, quando a gente faz esse encontro com a gente realmente sente um amargor, assim, dá um fel na boca. E é esse fel que eu senti, assim, nos primeiros estudos que eu fiz. Eu falava, meu Deus, eu tenho que ficar fechada no meu quarto, em silêncio, porque eu achei que eu já tinha melhorado umas coisas, eu vi que não melhorei nada. Mas aí a gente compreende a nossa condição e aceita a nossa condição. E isso é que nos torna mais fortes e mais poderosos. E aí até Jung fala, né, que não há nada mais difícil do que suportar a si mesmo. Então a gente precisa olhar para a gente para realmente ressignificar o que há em nós mesmos. Porque afinal de contas, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me transformo. Quando a gente realmente não, tem essa fragilidade, a gente se aflige. É esse momento de, nossa, que baque é esse? O que existe em mim? E isso dá um choque terrível. Só que a gente tem essa dificuldade para compreender que é um processo, que é a nossa formação, é o nosso caminhar. Quando a gente olha para isso, fica muito mais leve. A questão da nossa transformação moral, e olha que bacana, o esforço que emprega para domar as más inclinações. Aqui está falando que já domou? Que já realizou. Está realizado, não. Então, o esforço que emprega para domar as más inclinações. E isso tem um poder tão grande, porque a gente pode se carinhar, né? E falar assim, olha, eu estou no caminho, tô indo. Essa também, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Só vai ser salvo quem já chegou? Está claro aqui, né? É aquele que perseverar. Isso não significa que a gente vai amar os nossos vícios, amar os nossos defeitos. Por quê? Porque a sombra, ela é fascinante. E aí a gente fala assim, tem que dar vazão mesmo a isso tudo. E aí a gente tem um movimento completamente louco e errado, e de banalização da sexualidade, sei lá mais o que, vai ficando uma coisa louca. Não é isso, né? Não ter consciência, não é dar vazão. O que a gente faz quando a gente percebe que a gente tem essa questão de algum vício moral? Tá, o que a gente vai fazer? É só olhar para ela e falar, então tá, te reconheço, tá bom, bem-vinda. Isso vai resolver alguma coisa também? Não, né? Então, quando a gente vê os nossos conteúdos sombrios, o nosso ego cai. Nesse nosso ego cair, é que a gente começa a se transformar. Quando a gente coloca essa figura egóica que a gente acha que é super, né, o supra-sumo, a gente joga ela pro chão, e aí a gente se lembra do quê? Que a gente não é essa ideia, essa pessoinha aqui. A gente é mais do que isso. Então não é realmente trabalhar para que o nosso ego seja destronado. E esse destronar do ego dói. Dói muito. Mas é aí que a gente percebe que a gente é mais do que essa imagenzinha opaca que a gente acredita que é. O nosso self é muito mais. Então o autodescobrimento, ele é essa busca de colocar o ego a serviço do self. Então, eu vou colocar a minha história para o meu descobrimento, a serviço do meu eu verdadeiro. Eu estou assim, mas eu não sou isso. Eu sou isso e muito mais. Então, quando a gente encontra o nosso lugar de pequenez, aí sim o divino pode se manifestar. É nesse momento que o divino vem à tona. Quando o nosso self, ele realmente pode, a gente tem esse contato com ele, é que a gente começa a fazer esse nosso movimento, de descobrir o que a gente é verdadeiramente. E aí a gente pode transformar. Mas a gente olha e assume. Não, eu tenho isso. E eu vou... como é que a gente faz para transformar em virtude? Então, eu tenho, mas eu domo. O que a gente pode fazer nesse nosso atual estágio evolutivo é domar. Eu vou domar essa minha tendência. Eu sei que tenho, reconheço e domo. Mas eu continuo sendo tudo aquilo que eu sou, mas domado.
Isso já é um grande passo. E reconhecer isso, ele nos eleva, nos deixa mais fortes do que a gente acha que é. Eu ia mostrar um vídeo, mas que não vai dar tempo, mas depois vocês podem procurar, é daquela série What Makes Us Human. É um negro e o vídeo tem uns 3 minutos, 3 para 4 minutos. É que eu achei um exemplo assim maravilhoso. Ele conta a história dele, ele está preso, prisão perpétua, ele matou uma mulher e a filha. E ele conta a história dele, de toda a vida dele. E aí ele começa a contar que ele descobriu o amor, que ele nunca soube o que era amor. Porque ele sempre apanhou, ele foi abusado, enfim, tantas coisas. E aí ele descobriu o que é o amor. Ele descobriu o amor com a mãe da vítima e a avó da vítima dele. E ele relata isso, e é lindo, assim, as lágrimas. Hã? Tá, mas agora não vai dar tempo. Não vai, mas é fácil de achar. Eu até queria ver se eu. É de uma série que chama What Makes Us Human. Mas é muito fácil de achar. Tem uns 3, 4 minutinhos. Coloca lá, What Makes Us Human, legendado. E aí é fácil. E ele conta isso. Então aí ele descobre o amor com a mãe da vítima. Porque ela consegue ultrapassar. Ela ultrapassa a ideia do ego. Ela vê o self que existe nele. Ela vê Deus nele e encontra o Deus dela. Isso é uma coisa de chorar e de arrepiar. Como é que uma pessoa consegue chegar nesse estágio? Então ela fez uma transformação moral. Então é possível. Né? É um pouco difícil. Mas isso, ela conseguiu passar seu ego para poder olhar para o self do outro, para o Deus do outro. E aí ela encontrou o Deus dela. Aí tem os meus contatos. Muito obrigada, gente. Que Jesus abençoe a todos nós. Eu agradeço muito. E vamos seguindo que a gente tem muita estrada pela frente. Obrigada, gente.